Fala, galera! Começando mais uma aulinha aqui de... Olha, NBAZ, gente. Não é biologia não, professora. É NBAZ. Gente, prazer enorme estar aqui com você novamente. Eu sou Jefferson. E a gente vai iniciando, essa é a nossa aula 4.1, prof. Tá indo rápido, né? Galera, a gente vai abrir aqui, né? Abrir um parênteses, dá uma fechando, abrindo e fechando. Abrir um parênteses para dizer para você, professor presencial, que mande a fotinho da sua turma para nós, tá bom? A gente vai colocando aqui nas nossas aulas, a gente sente assim, uma alegria muito grande em ver o rostinho de cada um de vocês, tá bom? A gente já tá ali com o material das orientações para passar para vocês. E aí, vamos mandar ver, né? Perfeito. Vamos lá na telinha? Agropecuária, aula 4.1, já anota no seu caderno, no seu material. E o que nós vamos falar dentro dessa aula, professor Jefferson? Vamos falar sobre um conceito. O que é agropecuária? Produções realizadas na agropecuária. E também agropecuária no Brasil. Resumo, nós vamos aí fazer uma linha do tempo, né? Como é que se deu esse processo que iniciou-se empírico, foi se desenvolvendo, foi se especializando até chegar no contexto atual? Certinho. Meu Deus. Agropecuária. Então, nessa primeira imagem, o que a gente observa, professor? A gente observa que agropecuária, ela deriva de duas junções, da pecuária e agricultura. Então, essa imagem mostra bem que agropecuárias são atividades realizadas na agricultura. O que compõe a agricultura? A agricultura agricultura designa as atividades desenvolvidas na produção de vegetal. Quando você produz um vegetal, seja qual for, na horticultura, olericultura, entendeu? Então, tudo que você mexe com vegetal na produção das hortas, de árvores, jardinagem, seja jardinagem para paisagismo, ou isso tudo, ou produção de agricultura também, produção de pastagens, né? Agora, professor, quando eu falo pecuária, não falo agricultura, eu falo de criações. Então, a criação abarca todos os animais. Criação, quais são as etapas e processos de realização para a criação de animal? Aí sim, quando você junta os dois, é agropecuária. Mas por que juntar os dois? Por causa daquela grande frase, quem cria planta. Verdade. É a frase do Jefferson, né, gente? Não tem como mais sair disso. Agora parece o ovo e a galinha. Não tem aquele negócio de ovo. Abre um parênteses aí, viu, estudantes? Na biologia fala, quem veio primeiro, o ovo e a galinha? Aí eu pergunto, quem vem primeiro? Quem planta cria ou quem cria planta? Eu acho que é a mesma resposta para as duas coisas. Não tem como. É vídeo não. Não, tá. Pensei que ia fazer um vídeo, desculpa. Uma foto. Pensei que ia fazer foto, porque meu braço é mais longo. Pessoal, então olha só, vamos para então vamos ver, fazer a leitura de Pecuária, perfeito. Compreende um conjunto de atividades econômicas onde estão inseridas técnicas de cultivo do solo, de plantio, além da criação de animais. Essa imagem é linda, né? É lindo o céu. Tal prática tem como objetivo a subsistência ou a comercialização dos produtos que estão sendo implantados aí dentro desses sistemas. Agricultura e pecuária. Passei. Quando a gente fala sobre subsistência, por quê? Aquela questão, né? Eu estou plantando, eu vou consumir aquela
plantação, mas também uma parte dela é Para a minha para ser subsistência dos meus animais, para a minha criação. Né? E aí, se eu consigo manter para minha alimentação vegetal e manter para nutrição animal, ainda sobra, aí a comercialização. Isso. Né? Perfeito. Então, de ambos, tanto da parte vegetativa como da parte de criação. Perfeito. A agropecuária é uma das áreas do setor primário que são responsáveis pela produção de alimentos e pelo fornecimento de quê? De matéria-prima para as indústrias, como, no caso, a celulose. Então, quando a gente fala, né, assim, sobre produção de alimentos e fornecimento de matéria-prima para a indústria, também estamos falando... O mel, né, professor? Ela gera emprego. Então, ela gera uma movimentação em outros setores, de pessoas que estão na cidade, que vêm também para a área agrícola. E essas pessoas, não estou falando de mão de obra também, mas estou falando de pessoa com uma mão de obra especializada. Essa mão de obra que a gente fala assim, que ele vai analisar, que ele vai mexer com um trator, que ele vai implantar um sistema que vai potencializar aquela produção. Então, ela também gera renda não só para o produtor, ela gera renda para o setor. Ela é do setor primário, mas ela vai alcançar os outros. Lá, por exemplo, gera... Se a gente está falando de Cabixi, ela traz o desenvolvimento para Cabixi. Aí atrai indústrias para Cabixi. Isso desenvolve esse município. Então, ela traz, em outras palavras, desenvolvimento. Isso faz o quê? Porque vai circular muito din-din. Não é din-din de chup-chup, não. É din-din verdinho. É verdade. A agropecuária é uma atividade exercida principalmente por pequenos produtores, que une as técnicas da agricultura e pecuária, né? Mas sempre, como o professor falou, gente, desvincular isso, quando a gente fala aí desses pequenos produtores ou da agricultura familiar, não tem como separar isso. É aquele negócio, né? É a linha tem do, carne, é a linha tem do que ter tempo. os vegetais, né? É a linha do tempo, né? A agropecuária é uma atividade principalmente por pequenos produtores na linha do tempo. Na linha do tempo, exatamente. Agora, professor, mas o que significa... o senhor está falando, pequeno agricultor, pequenos produtores, né? Tanto da vegetal como da animal. Mas tem uma diferença, pessoal. Diferença do que é pequeno agricultor é uma coisa. A agricultura familiar é outra. E o agropecuarista é outra. Então, são 3 esferas. Pequeno produtor, pequeno produtor é uma coisa, agricultura familiar é outra, e agropecuarista é outra. O que difere, professor, em relação a isso? Subsídios. Aí nós temos a agricultura, que é o cultivo de plantas e hortaliças, e aí também essas plantas entendam como pastagem, entendam como, né, grãos, entendam como reflorestamento, e as hortaliças, né? Que é o que vem de horta. Plantação, também formação de pomar. E pecuária é criação de animais. Seja qual for. É aquele que é o quê? Aquele que é da região. Ele coloca de suíno que é a paixão dele. É uma atividade, gente, que atinge... Antiga e bastante desenvolvida em todo mundo, cujo recurso natural é o solo. Quando a gente fala assim dessa atividade antiga, a gente lembra lá da história da civilização humana. Sim, né? por exemplo, né? Os homens deixaram de ser nomes quando eles começaram o objetivo da nossa aula. Quando eles migravam, os humanos, eles migravam de um lugar para o outro e ficavam naquele lugar até aqueles recursos estarem aqueles animais acabarem, o vegetal acabar, até que chega um momento, dá um start na cabeça e fala, cara, toda vez que eu saio para caçar e deixo minha família aqui, a família não era um homem, uma mulher e 5 crianças. A família eram os guerreiros, os homens que caçam,
os homens que estavam ali pensantes e várias famílias. Eles eram como se fosse uma tribo. Várias tribos, não nada de indígena, pessoal, que antigamente tribo é uma população muito reduzida que vivia em grupos. E aí tinha os que saíam para caçar, só que quando saíam para caçar, deixam o restante da família vulnerável por outras tribos, vulnerável também por animais, que eram animais, vamos supor, predadores. Então, assim, veio-se o intuito de, cara, eu preciso... Estou resumindo, né? Eu preciso, então, assim, me proteger. Então, eu não preciso migrar. Eu tenho que me proteger. Porque eles viviam relento. Mas para que eu possa me proteger e parar de migrar, eu tenho que... Por exemplo, eles caçavam, não traziam animal morto, tá? Algumas tribos traziam animal morto para comer. O que eles faziam? Alguns trazem o animal morto, mas aí traziam os filhotes. A intenção é trazer os filhotes. Mas prendiam os filhotes. Só que aí prende os filhotes, mas come o quê? Esses filhotes. Até dá a intenção de ficar... ao invés de sair para caçar, alimentar esses filhotes. Isso é o empírico da atividade pecuarista, criar, entendeu? Sem uma metodologia, que é criação de reprodução, bem empírico. Só que aí depois falavam, depois pensavam, ué, eu tenho que sair, eu saio para caçar, parei de caçar porque eu estou criando, mas eu estou saindo para pegar o quê? O alimento desse animal. Então eu tenho que parar de sair para alimentar, então eu tenho que fazer o quê? Plantação. Perfeito. Então, com esses, assim, tem várias vertentes de pensamento. Então, o primeiro processo agropecuarista foi a criação. Depois falar para criar, tem que plantar. Surge sempre da necessidade, né, professor? Isso. Qual foi essa necessidade? No meu intuito, assim, a necessidade de proteção. Porque eu saio e deixo a minha pessoal desguardado, né, só que a mercê de alguma... Só que nisso é um caos, Tatá. Por que isso é um caos? Porque foi tudo muito sem o que é planejamento. O que isso quer dizer com isso? Que naquele momento eles podem ter parado num lugar que não é bom para plantar. Sim. Porque o solo eles foram descobrindo isso na vivência. E aí deu um insight de quê? Porque as outras tribos olhavam e falavam assim... guerra deu certo para fulano, deu certo para ciclano. Guerra territorial. Porque ele saiu de lá para ir para terras produtivas. Olha como é que é o negócio. Aí dá guerra. Guerra de tribos, de pequenas populações, imagine essa proporção. Porque ali o que se planta dá. Isso. E a outra, ele saiu de uma terra que não se planta. Mas por quê? Porque depois verificam que o problema não é que a terra não planta. É que eu tenho que ter técnicas de melhorar aquela terra. Para que ela fique igual a outra. E uns fizeram e não deram certo. Por quê? Porque a característica eu falo errado, né? Tem um distúrbio. Daquela região não é produção, é mineralização. Mineralização. Então, isso mostra um outro insight do processo evolutivo. Porque, e o que tem... Aquela região é boa para produzir? Aquela região não é boa, mas eu posso técnicas de melhorar, mas não tinha isso, porque ali é minério. Mas ele fala assim, e vão brigar por minério quando descobrem que determinados minérios são essenciais para plantação. Cálcio, potássio, fósforo, que isso melhora a plantação. Aí tem a questão dos fertilizantes, que aí... Hoje, quem fornece, além da Rússia? A Ucrânia. Mas lá não dá, professor, para plantar. Não, porque a produção do consumo deles é diferente da nossa. É isso. Produção agropecuária. Agora vamos para esse foco, né? Esse processo evolutivo de como aconteceu. Porque antigamente era briga, degladiação por espaço e conquista. Mas calma aí. Claro, várias coisas, até chegar isso aí que a gente está vendo, esse verdinho, menino. Um verdinho. E eu não estou falando do verdinho plantado, não. Estou falando do verdinho que está na mão. A produção agropecuária ela é a principal atividade econômica de um país, sendo responsável... Por quê, né?
ela envolve alimento. Alimento, necessidade. Necessidade, eu preciso... Tá, eu tenho que ter alguém... Só um instantinho, prof. Eu tenho que ter alguém... Eu tenho que ter uma área, eu tenho que ter alguém que saiba plantar, eu tenho que ter alguém que entenda desse processo, eu tenho que ter alguém da colheita, do transporte. Eu tenho várias pessoas, vários interesses embutidos aí. Até chegar no sentido que eu preciso para tudo isso, implantar tudo isso, eu vou precisar... a gente não tem como se desconectar do financeiro, né? Então, em todo o país, você vai ter essa necessidade de plantar, comer, enfim. Ele é responsável pelo abastecimento do comércio interno, como os alimentos, as frutas, legumes, aí tem os ovos, os derivados dos animais, né, da pecuária, o leite, os ovos. Muitos desses produtos, como são essenciais na alimentação humana, que é o que eu estava destacando, acabam sendo uma demanda também ao comércio exterior, porque existem muitos países que ficam de olho naquilo que a gente produz tão bem, e é tão gostoso, tão apetitoso, e lá, como o professor Jefferson disse, dependendo do solo, não é tudo que dá, até aqui na nossa região também, e nas regiões do país, né? No sul tem umas espécies que não podem ser plantadas aqui, ou aqui também não podem ser plantadas lá. Enfim, existe essa situação toda. Mas, então, esse olhar para o comércio, os países exteriores também têm esse olhar para a potencialidade que nós, como país Brasil, temos. Pode falar, então, prof. Em relação àquela linha do tempo, né? Como é que chegou a essa situação, como você bem explanou aí? Né? Que o alimento, ele é a matéria-prima para o PIB. Produto interno bruto. Isso, o alimento. Que alimento? Essas frutas, verduras, legumes, ovos, animais. Isso que gera o PIB do nosso. Claro, outros, mas esse é o primordial. Tem um mundo, né, Jéssica? Mas como é que deu essa linha do tempo, Tatá? Essa linha do tempo... Vamos. Ei. Tá. Essa linha do tempo deu como? É muito simples. Nessa visão da formação das populações, formação das tribos, que vão conquistando essas regiões, que plantam, que essas regiões que não precisam, elas vão vendo que o desenvolvimento do sistema nervoso central em determinadas populações deu um boom. Como assim? Por causa que as vitaminas, os minerais e os macronutrientes, como os lipídios, proteínas, aminoácidos, né? Que advém dos carboidratos. Então, quando você tem uma nutrição, as gerações têm saltos cognitivos de percepção. Então, não que existem populações que não têm raciocínio de percepção. Todos temos, mas viu que pessoas nutridas, que têm uma nutrição. Sim. Porque tem pessoas que têm doenças por falta de vitamina. Então, esse conhecimento nutricional, claro, não é comer para viver. Aí que está o negócio. É a qualidade daquilo que você está consumindo. Porque seu organismo necessita disso. Isso Boa, professor. A gente não come só, a gente não busca uma boa alimentação somente porque as necessidades do nosso organismo. Ele exige. Uma coisa é comer para desenvolver. Agora, por exemplo, nós temos que ter, para ter um bom desenvolvimento do sistema imunológico. Sim. Porque determinadas populações são um sistema imunológico baixo, por causa do licopeno. Então, o consumo de licopeno, o consumo de vitamina C, ativa o sistema imunológico. Sim. Por isso que determinadas populações são um pouco susceptíveis e outras menos susceptíveis a respostas imunológicas. Isso graças ao quê? A uma boa nutrição. Isso voltado para o comércio, exemplo, um pulo, um salto. Cara, mas eu preciso comer essa coisa básica. Como assim básico, professor? Primária? Potencializa. Como potencializa? Aí vem a farmácia, farmacêutico. Mel, mas eu posso potencializar no própolis, eu posso... o limão, eu posso tirar o extrato do limão. Vitamina C só na laranja, só no limão, eu extraio e faço pastilhas. E aí dá esse boom, quer dizer, não é mais essa produção agropecuária que fala o comércio exterior,
Exemplo, não é mais a matéria... Qual é a matéria-prima que o senhor está falando, professor? Nham, 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 nham. Me ajuda. Matéria-prima. Banana. Sim. É a matéria-prima banana que a gente come in natura. Nos Estados Unidos, comércio exterior, eles não sabem o que é banana, mas sabem o que é o sorvete. Não sabem o que é banana, mas sabem o que é a balinha de banana. Eles sabem a banana na imagem. Produto, né? Na imagem. Então, isso é na alimentação. Por exemplo, a carne. Tem gente que não sabe como é que é um boi. Não sabe, nunca viu. Viu somente a embalagem. A carne do boi. Porque tem países que não cria ave, mas ele recebe a proteína. Processado. Criança. Tem criança que não vê o ovo, mas nunca viu a galinha, mas nunca viu uma criação. Sim. Tem países que não criam galinha. Essa experiência eu já tive. Por exemplo, salmão. A gente come salmão em Porto Velho. Eu nunca vi um salmão. Veja, eu não posso falar. Eu não sei o que é um salmão, a gente vê pela TV, mas não vê isso. Mas o produto chega exterior. Sim. Então, esse salto, então eu não como mais o primário. Exemplo, uma coisa, outra. Isso eu estou falando de criação e falei também da vegetação. E a mineração? Por exemplo, o Brasil, ele é muito bom. Muito em minério. Mas a gente não tem indústria. Indústria para pegar a matéria-prima e transformar o ferro. Nós não temos gasolina, refinaria. A gente vende o bruto, presta atenção, vende o bruto para o exterior e depois tem que comprar do exterior a gasolina para complementar, porque a gente não produz investimento. É nesse sentido que está aqui. Vambora. Apesar da evolução tecnológica, muitas propriedades... Porque a agricultura... Desculpa. A gente peca muitas vezes. A gente fica só no raso da situação que a agropecuária é criação e vegetal. Mas também tem o mineral. Eu esqueci disso. Pode ir. Apesar da evolução tecnológica, muitas propriedades vão continuar utilizando os métodos tradicionais de cultivo e de criação de rebanhos. Nesse sentido, nós temos aí na produção agropecuária 3 sistemas classificatórios: o extensivo, o intensivo e o intensivo de mão de obra. Vamos pontuá-los. Volta só um pouquinho. Vamos pontuar, prof. Extensivo: a ausência de tecnologias e uma baixa produtividade. É praticado por agricultores que vão utilizar a queimada como forma de preparo do solo e mão de obra familiar. A pecuária, ela é desenvolvida em grandes áreas, está falando do extensivo para os dois, tá? Agricultura e pecuária. Desenvolvida em grandes áreas, onde o rebanho vai ficar solto no pasto e vai procurar o seu próprio alimento. Então, você tem uma demanda aqui, mas você também tem vamos dizer assim, uma naturalidade, porém também tem o seu tempo. A gente, quando fala em produção, tem um tempo. Aqui, quando a gente fala em extensivo, você vai ter um período, por exemplo, nessa pastagem na pecuária, nessa pastagem, o período de engorda dele vai ficar um pouco mais limitado do que se você tivesse em qual sistema. Por exemplo, aqui no intensivo. Ele exige pouca mão de obra e muito aparato tecnológico. Esse sistema é praticado principalmente em regiões desenvolvidas. Como assim desenvolvidas, né? Financeiramente falando também, né? Porque vai ter um custo maior. Vantagem desse sistema: altamente mecanizado, aí é a questão do desenvolvido, adequado para a adequação do solo para determinado plantio, beneficiamento de sementes, utilização de fertilizantes, implementos agrícolas e confinamento do rebanho. Então, você vai ter que ter um espaço maior e todo um maquinário para poder confinar esses animais. E nesse confinamento não causar um estresse que vai afetar a produção. Então, tem que ter toda uma qualidade, né, professor? Perfeito. Dentro desse sistema. E no intensivo de mão de obra, apresenta características similares ao sistema extensivo. Como assim? Pouca ou nenhuma mecanização. Não há seleção de sementes, métodos tradicionais de cultivo e de pastoreio. Aí vai utilizar os trabalhadores, muitos trabalhadores, não se limitando à mão de obra familiar. Ok?
Quer comentar, professor, essa questão da seleção não, de tá tudo sementes? perfeito. Não, o que você explanou aí tá perfeito. Eu ia só, antes de falar sobre o sistema, que eu quero que os nossos estudantes, enquanto estivesse falando, imagina uma coisa, não é gado. Em sistema intensivo, extensivo e semi, as pessoas colocam na cabeça que é só gado, não. Tanto para o sistema intensivo, semi-extensivo e extensivo, é para galinha. Criação de ave tem os 3. Criação de peixe tem os 3. Criação de qualquer animal tem os 3 sistemas. Então, muitos falam assim que esse sistema só pensa no gado. É para pensar em todo tipo. Todas as criações. Ave? É ave, mas como é que é a ave? Avestruz? Ave, perfeito. Ave, era isso que eu estava querendo pensar. Tem os 3. O avestruz entra... Só que a codorna entra nesses 3, coelho, qualquer criação. Professor... abelha também tem... Só que tem uma coisa. Tem algumas... O nome é o mesmo, mas os procedimentos são diferenciados. São espécies diferentes. Né? Mas o sistema, o nome é o mesmo para qualquer criatura, para qualquer animal, tá, gente? Muito bom. Aí, o que vai dizer qual desses 3 é o melhor? Aí nós vamos acompanhando nas nossas aulas, tá, pessoal? Que nós vamos falar. Por que eu decidi fazer intensivo? Por que eu decidi fazer extensivo? Então, isso aí a gente vai ver que são os... É como a Tabita falou. Para saber qual desses 3 sistemas você escolhe, tem que saber o quê? Saber o planejamento. Sim, com certeza. Planejamento. Gente, agora a gente vai entrar na pecuária focada no Brasil, no nosso país maravilhoso. Que o professor Jefferson quase não teve palavras para definir a potencialidade dele. A agropecuária no Brasil. Só nos bastidores. Só nos bastidores. O Produto Interno Bruto, o famoso PIB de um país, ele é composto, entre outros elementos, pelos valores obtidos na produção agropecuária. Porque ele está aí em primeira aí, né? O PIB, até meu filho fica motivado nessa situação. O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade. Produtos, presta atenção, soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, tudo. estado e cidade. Sim, tudo. Geralmente em um ano. Então a gente vai fazendo todo ano vai ter aquela retrospectiva, né? Todo ano é feito esse levantamento de todos os setores. Aí eu achei interessante, professor, porque existem situações aqui que não vão... Porque para você coletar todas essas informações desses bens e serviços produzidos durante o ano todo... E ainda tem o informal. Isso que eu ia falar, o terceirizado. Terceirizado não, o informal. Porque ele não entra, né? Não, ele entra. Tem uma... Ele não entra. É uma contravenção. Essa é a palavra. Por quê? Porque assim... Ele não entra, ele é informal, ele não tem CNPJ. Sim. Então ele não paga imposto. Além de não pagar imposto, mas ele faz o dinheiro circular. Então no PIB eles percebem de onde vem essa circulação, de onde vem essa renda que ela move. Sim. É do informal, verdade. E ele tem como... Perfeito. O cálculo desses produtos, então, é feito na moeda respectiva do nosso país. Um aluno perguntando para mim, ei, professor, então se eu estou fazendo meu din-din, se eu estou fazendo meu creme, e estou vendendo aqui na beira da estrada, aqui, informal. Mas aí, professor, eu estou bem assim, mas e aí, eu estou querendo potencializar, o que eu faço? Aí tem que fazer o quê? O CNPJ. Por quê? Eu vou ganhar com isso somente pagar imposto? Não. Você vai ter acesso aos benefícios de produção. Acesso a você ir ao banco, a um fornecedor, para você aumentar a sua produtividade. Às vezes Por isso que o informal nunca sai dali. Por que ele não sai dali? Porque se ele fizer uma MEI, vai pagar imposto? Vai. Algumas MEIs. Mas só que aí tu abre portas e acesso ao investimento.
a você poder aumentar, expandir. Tem benefícios. É aquela coisa dos direitos e deveres, né, professor? Porque, Sim. assim, é bom ter direitos? Mas você também tem deveres. Aí é onde as pessoas que não te não gostam limita. muito. Não, é que não te limita. O informal limita. Mas pode estar bom para ele. Porque o informal, ele também... Naquele momento... Ele ajuda a circulação do financeiro. Ele tem uma participação. O problema é que a participação dele é restrita e se ele quiser aumentar... Exatamente. Ele vai ter que sair daquele ali. Normalmente a informalidade começa numa necessidade imediata, Perfeito. só que às vezes o negócio dá muito certo. Aí o cara quer. Aí a pessoa quer, cara. Ele é um empreendedor. Mas qual é o problema? Qual é? Porque dependendo... que ele vê que o negócio tá... Porra, tudo bem. Para ele iniciar, aí tem que ter uma garantia. Para garantir, ele tem que repor o que ele não... Sim. Aí pega o bicho, pega. O PIB não representa toda a riqueza de um país. É que a gente acabou de discutir sobre isso, né? Na realidade, Sabe é o um que me fez indicador... pensar? Hoje tu tá só me cortando, mas vai. Ah. Não, agora fala, tu já me cortou. Vai. Bora. Meu Deus, tá vendo como isso é? Na realidade, é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Exemplo, em 2021, o PIB do Brasil, presta atenção, 2021, foi de 8,7 trilhões. Mano do céu, não sei nem contar isso. Onde é que... 8,7 trilhões. Trilhões. Ai, não, tô falando, se eu pegasse aqui pra contar, eu não consegui cantar. Trilhões, misericórdia. Já Pode fazer o Pix que eu conto pra você. Já o segundo trimestre tá rendo de quê, menino? Mas não cabe tanto dinheiro, mano. Bora. 2022 alcançou 2.404 bilhões. Perfeito. Aí, olha, galera. Os agropecuaristas utilizam os meios tradicionais para o manejo do trabalho, com técnicas de quê? De cultivo e criação, que são passadas através de gerações. É o que a gente falou, como o professor iniciou aqui, a gente falou que é uma retrospectiva. Então, é bem legal, né, essa forma aí de aguar, né? Regar, na verdade. Olha a expertise do cara. Botou ali, não tá equilibrando o peso. Tá vendo, prof? Tô. Tu tá pensando longe. Eu não tô vendo. Ele botou o negocinho... Está ali longe, ó. Longe tá o professor. O pensamento dele. Ele tá ali, ó, equilibrando, tranquilo, né? Dá um probleminha, pode até dar, né? Mais lá pra frente. Mas, enfim, não, professor. Cada momento, cada grupo desses sociais, eles vão estar implantando aquilo que eles têm para poder manter a sua produção. Só que sempre vai alcançando, dependendo do espaço que isso for ocupando, vai necessitar de ferramentas, aparatos mais sofisticados. Mas aí também depende aí do seu foco, do seu planejamento, que você vai querer crescer, o quanto isso vai ter de crescimento, tá? É muito comum, hoje em dia eu não vejo muito, né? Mas antigamente você criava muita galinha. Muita. Tinha muito quintal. Hoje em dia as pessoas estão vivendo empilhado, né? Ou empilhado ou assim, nas residenciais. E aí é tudo cimento, não tem muita criação. Mas ainda, no interior você vê, assim, aqui até no interior, em alguns bairros também, você consegue, mais na periferia, você consegue ainda ver alguma casa com criação de galinhas. Nessa aula é a aula da linha do tempo, né? Antigamente, na minha época, né? Antigamente tinha muita criação de galinha e pato nas casas. Mas com o processo, né, de urbanização, com o processo de regularização. Quem cria agora incomoda. Também, mas é no sentido assim, ó, vigilância sanitária. Antigamente, se a gente for parar para pensar em Porto Velho, Rondônia, só Porto Velho, nossa, as cercas eram como? De madeira. Hoje é muro. E aí, todo mundo tinha galinha em casa.
Todo mundo tinha porco, pato, galinha e pato, vamos falar mais. Galinha e pato urbano, né? Na zona rural de Porto Velho. Mas com a regularização. Antigamente tinha o quê? Caminhão-pipa. Não tinha sistema de CAERD. Caminhão-pipa. Então, como foi o processo de urbanização, veio também o processo de vigilância sanitária. Eu me lembro que na época, carne aqui em Porto Velho, quando chegava no açougue, tinha aquele negócio de bandeira branca, ou então estourar fogos, avisando que chegou carne. Nossa. Sou antigo, bebê. Então, assim, ó, o processo de urbanização falou assim, ó, fiscalização, por causa de doenças, não só doenças zoonoses que atacam, mas doenças do próprio animal. Então, isso foi restringindo a área de criação. É por isso que diminuiu. Empurrando até... Não, porque é o processo de civilização, né? Tem que ter um local para isso. Sim, não se pode cada um criar o seu. Sim. Né? Hoje em dia, por causa da gripe aviária, se você tiver uma criação de codorna atrás da sua casa, uma galinha, vão parar, não pode. O Brasil é hoje o quarto maior exportador mundial de produtos agropecuários, ficando apenas atrás da Europa, Estados Unidos e China. Vamos ver os rankings brasileiros? Olha lá, o Brasil é hoje o número 1 em exportação de açúcar, café, laranja, soja, grãos, carnes bovinas e de frango. Ele é o maior produtor mundial de soja em grãos, café, suco de laranja, açúcar. Desculpa. Portanto... Vou lhe cortar de novo, só para avisar. Tem gente que não sabe, só vê, não, só chega o suco. Groenlândia, só vê aquele garrafão, nunca vira a fruta. A fruta é triste isso, né? É para tu ver sobre aquele negócio de comercialização, né? Perfeito. Bora. Opa. A pecuária brasileira é um dos principais motores de movimentação dessa rentabilidade, né, para a atividade econômica do Brasil. Ela emprega aproximadamente 10% da população, de acordo com o censo agropecuário. A mesma estatística aponta que a maioria dos agropecuaristas do país utilizam mão de obra familiar. No total, o Brasil possui 330 milhões de hectares destinados para a agropecuária, sendo que grande parte é dividido em pequenos e médios produtores. Em 2021, o faturamento bruto total de 17 lavouras apuradas foi de 753,19 bilhões. E em 2020, o PIB bateu aí 7,4 trilhões. São vários fatores que vão favorecer o acelerado crescimento desse tipo de produção, né? Entre eles, a grande população com perspectiva de mercado interno, generosa oferta de áreas, processos de modernização, mecanização da produção rural. Irregularidades da superfície são favoráveis à ocupação dessa ruralidade, né, desses produtos, e boa fertilidade também em grande parte desse território. A configuração climática, que foi determinante para essa consolidação de culturas, criações animais, né? E as altas temperaturas também vão favorecer. Então, a nossa biodiversidade aí é que vai implementar, vem cá, professor, é que vai nos ajudar e contribuir para que nós consigamos esses rankings tão específicos, tanto da agricultura quanto da pecuária, devido a toda essa dinâmica do nosso país. Nós somos abençoados. Nós somos abençoados, graças a Deus. Até a próxima. Tchau, gente.